Olá, bem-vindos a mais um Direto ao Direito. Meu nome é Leandro Lopes Fontes Paraense e hoje nós vamos tratar sobre prescrição e decadência. Bom, peço perdão pelo simples fato de eu estar um tanto rouco, mas eu não podia adiar a gravação dessa aula, por motivos, enfim, que não interessam eventualmente a todos. E antes de falar de prescrição e decadência, vamos tentar situar e contextualizar aqui um pouco, não é? Ah, o conteúdo. Bom, prescrição e decadência compõe o estudo da teoria geral do direito civil, okay? Que estuda aquilo que está contido na parte geral do Código Civil, que é, numa síntese que eu faço, eu gosto de fazer, a análise dos elementos, fundamentalmente dos elementos que compõem a relação jurídica, tá? Civil. A saber, né, as partes, o objeto e o liame. Bom, não à toa eu costumo dividir a minha disciplina de Direito Civil 1, né, em 6 módulos, digamos assim. O primeiro eu trato sobre questões gerais, não é? A informação sobre como verificar, trabalhar com legislação, a estrutura de uma lei, etc., o histórico do direito civil, a classificação, codificações, o que são cláusulas gerais, constitucionalização do direito, etc. No segundo módulo, a gente trabalha basicamente com a noções elementares para a diferenciação entre personalidade e capacidade, né, para que, falando de personalidade jurídica, para que, a partir do módulo 3 nós começamos então a falar sobre as partes, os sujeitos de uma relação jurídica. Ah, no módulo 3 a gente trabalha com as pessoas físicas, trabalhando desde da aquisição da personalidade, né, concepção, nascimento, capacidade, estado civil, domicílio, morte, espécie de morte, nomes, direitos personalíssimos, etc. No módulo 4 nós tratamos da, do, da pessoa jurídica, né? E especialmente dando maior foco nas pessoas jurídicas de direito privado, mencionando, obviamente, as pessoas IRELI e sociedade, que são objeto de estudo de outras disciplinas privadas, né, do direito privado, e assim como a União, os estados, municípios, autarquias, enfim, as pessoas jurídicas de direito público em geral também são objetos de direito administrativo ou direito internacional público, conforme seja um direito público interno ou externo. E na unidade, no módulo 5 nós trabalhamos com bens, e no módulo 6 nós entramos nesse liame subjetivo que é o fato jurídico, a teoria do fato jurídico, em que no item 1 a gente faz a definição do que é fato jurídico, no item 2 trabalha-se com a classificação do fato jurídico, no item 3 os planos de análise do fato jurídico, no item 4, né, e diante a gente começa a trabalhar com as a análise de validade, de nulidade, anulabilidade, vícios do ato do negócio jurídico, né? Bem como os elementos a serem tratados do negócio jurídico no item 8, para chegar finalmente no item 9, né? Ser o encerramento do assunto trabalhando com prescrição e decadência. Mas antes de trabalhar com prescrição e decadência, é importante trabalhar alguns conceitos pressupostos. Ou seja, existem basicamente 3 conceitos elementares que nós precisamos, né, trabalhar aqui. O primeiro é o direito subjetivo. Tá? Óbvio, todos sabem, compreendem a ideia de direito subjetivo, qual seja a faculdade otorgada pelo direito, uma contraposição ao direito objetivo, ao ordenamento jurídico, etc. Né? A gente aprende aquela distinção lá em ED. Embora eu vá consertar um pouco essa concepção sobre direito subjetivo, tecnicamente falando, mas deixarei para daqui a pouco. O direito subjetivo, é importante notar,
que ele só nasce, só existe a partir do momento da incidência de uma norma jurídica. Só há direito subjetivo quando uma norma jurídica incide sobre um fato social. Ou seja, nós temos a ocorrência de um fato social, um evento dentro do tempo, né, sociológico, e esse fato é suficientemente semelhante ao suporte fático, ou fato hipotético, previsto na norma, permitindo então a incidência automática dessa norma a esse fato, fazendo surgir o fato jurídico e, no caso, né, criando relações jurídicas ou extinguindo-as, gerando direitos subjetivos. Em regra, o direito subjetivo vai tender a gerar uma pretensão. E esse conceito de pretensão é fundamental porque o artigo 189 do Código Civil, quando começa falando sobre prescrição, ele dá uma ideia, quase uma definição do que é prescrição a partir da ideia de pretensão, né? Que é o conceito que sempre se trabalhou. O que é pretensão? Segundo Pontes de Miranda, é a posição subjetiva de poder exigir de outrem alguma prestação positiva ou negativa. Ou seja, nada mais é do que a exigibilidade, né? A exigibilidade de um direito, ok? Para a faculdade de se cobrar de outra a satisfação de um interesse juridicamente reconhecido e protegido pelo ordenamento. Então, eu vou exigir o meu direito. Só que é óbvio que essa pretensão só surge quando há violação do direito, como o próprio artigo 189 vai dizer. A violado o direito surge a pretensão, que se extingue com a prescrição. Por quê? Porque uma vez surgida a pretensão, em sendo ela descumprida, surge a ação. Então, vamos lá. Por que eu digo surgindo a pretensão? Porque suponhamos que eu tenha uma obrigação que vence no dia 5 de outubro. Perdão. Em 5 de outubro, não há, até 5 de outubro, não há que se falar em pretensão, em obrigatoriedade, né? Não há que se falar em exigibilidade. A pretensão só surge a partir do dia 5, pois no dia 5 deve o meu devedor pagar. Não pagando, estará violando o meu direito. Ou seja, a partir daí eu tenho a pretensão. E aí me surgirá, né, um direito de ação, tá? Ante a resistência à pretensão, surge a ação material, que corresponde à impositividade e imposição da pretensão, tá? E a ação material, ela é pouco comum, né, a possibilidade de você se valer de uma ação material em virtude da vedação genérica, não 100%, mas genérica, da autotutela, né, permitindo, portanto, que apenas se busque uma pretensão por meio da ação estatal ou ação processual, ok? É a ação processual que será extinta pela prescrição. Então, aí nos cabe indagar o que seria, então, a prescrição. Noção de prescrição, então, e de decadência. Aqui a gente precisa entender que o Código Civil ele não para tentar explicar, definir ou sequer dar nenhuma nuance do que seria a decadência. Ele trabalha basicamente definindo a prescrição. Os artigos sobre decadência são basicamente do artigo 207 ao 211, e esses 5 artigos só falam sobre o fato de ser matéria de ordem pública ou privada, a decadência, a forma de contagem de prazo, fluidez, etc. Tá? Então, quando paramos para analisar o artigo 189, nós vemos que diz ele que violado o direito nasce para o titular a pretensão, a qual se extingue pela prescrição nos prazos a que aludem os artigos 205 e 206. Tá, ok. Então, nós teremos
o surgimento da pretensão, e essa pretensão será extinta, não se podendo mais manejar nenhuma ação com a prescrição. Ok? Bom, e a decadência? Nós costumamos dizer que a decadência é a perda não da pretensão, não é a extinção da pretensão, e sim do próprio direito. Mas por que isso? Por que existe essa distinção, sendo a prescrição a perda da pretensão e a decadência a própria perda do direito? Para isso, é importante, ao se analisar a diferenciação entre prescrição e decadência, lembrar que a prescrição diz respeito a direitos subjetivos, propriamente ditos, enquanto a decadência é direito potestativos, tá? E aí nós vamos precisar fazer o reparo à ideia de direito subjetivo que eu havia mencionado. É muito comum a gente falar em direito subjetivo como a faculdade, tem direito subjetivo de ir e vir, tem direito subjetivo de propriedade, tem o direito subjetivo à vida, tem o direito subjetivo de me divorciar, de demitir alguém, se tiver presentes os pressupostos requisitos, de pedir demissão, etc. Né? De anular um negócio jurídico, algumas situações. Bom, o que ocorre é que nós chamamos todos esses genericamente direitos subjetivos. Mas existe uma distinção no direito que diz que os direitos subjetivos propriamente ditos são aqueles direitos que envolvem dois sujeitos vinculados por condutas, de modo que a satisfação do direito do autor, do sujeito ativo, depende da adoção de uma conduta comissiva ou omissiva do sujeito passivo da relação jurídica. Então, a gente não sempre diz que as relações jurídicas envolvem sujeito ativo, sujeito passivo e direitos e deveres. A gente vai ver que essa definição contém um leve equívoco, mas a regra geral é que, de fato, para que eu tenha a satisfação de um direito meu, por exemplo, direito de crédito, eu preciso que você adote a conduta de me fazer o pagamento, não é verdade? Para que eu tenha o meu direito subjetivo de ir e vir, eu preciso que você se abstenha de me impedir de ir e vir, né? E por aí vai. Mas há uma categoria de direitos que é contra-intuitivo, digamos assim. Direitos cuja satisfação dependem apenas da vontade, da manifestação de vontade, da potestade do sujeito ativo. Esses são chamados de direitos potestativos, ou seja, a esse direito não corresponde nenhum dever ou obrigação por parte do sujeito passivo. Então, vamos pensar o seguinte: quando eu tenho um contrato e o sujeito passivo, agiu com dolo. Desculpa, a parte contrária agiu com dolo no contrato. Diante o dolo, é possível, nos termos do artigo 145 do Código Civil, né, você promover a anulação desse negócio jurídico. Veja bem, para eu anular esse negócio jurídico, não é necessário que haja qualquer manifestação de vontade, qualquer conduta, etc., da parte contrária. Basta a minha manifestação de vontade, no caso, via de regra, através de uma ação judicial anulatória, para que o negócio esteja automaticamente anulado, tá? A partir do meu requerimento e, digamos, da sentença do juiz. Bom, então meu direito de anular o negócio depende então dele adotar alguma conduta? Não. Vocês podem pensar, como às vezes muitos indagam, bom, mas se foi feito um contrato e alguma parcela já foi paga, algo já foi feito, e essa devolução? Bom, a devolução é um direito decorrente. Imagine que eu fiz o contrato e já paguei, mas
ainda não recebi. Eu já paguei e recebi, enfim, o produto. E aí fui enganado, quero te fazer um negócio. Óbvio que a partir do momento em que eu obtenho a anulação, surgirão dois direitos subjetivos. O direito subjetivo meu de exigir a devolução do meu dinheiro, e ele vai ter que adotar a conduta de me devolver o dinheiro, e o direito subjetivo dele, da parte contrária, de exigir de mim que devolva o bem que foi entregue, e eu terei que devolver esse bem. Mas veja que são direitos subjetivos que decorrem, podiam decorrer de lei, enfim, mas decorreram da anulação do negócio jurídico. Imagine que nesse caso, eu ainda não promovi nenhum pagamento e nem ele me promoveu a entrega de coisa alguma. A anulação não gerará qualquer direito subjetivo per si. E isso vai gerar, portanto, o quê? O exercício do meu direito apenas pela manifestação da minha vontade. É assim com o divórcio, é assim com a demissão, são direitos potestativos, porque basta a sua mera vontade, tá? Para que a pessoa seja, é, 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 para que o direito seja exercido e você tenha satisfação desse direito, enquanto sujeito ativo, tá? A gente até às vezes pensa assim, bom, mas divórcio não, a outra pessoa pode impedir o divórcio. Na verdade, é bom esclarecer que não é possível isso. Se você quiser o divórcio sai. A outra pessoa não consegue impedir o divórcio. O que ela faz é acabar atrasando o processo, mas isso apenas quando há juízes que ainda não se aperceberam da possibilidade e, na verdade, no meu entendimento, da obrigação de conceder o divórcio liminarmente. Porque o direito de divórcio basta eu manifestar minha vontade. Agora, do divórcio, se houver patrimônio, vai ter que ser debatida a partilha dos bens. Se houver filhos, aí vai ter que se discutir guarda, eventuais alimentos, etc. Mas essas discussões não afetam o divórcio. Elas, ao contrário, decorrem do divórcio, ou eventualmente da separação de fato, né? Mas decorrem do divórcio. Ou decorrem do direito potestativo. Os direitos potestativos, inclusive, dificilmente conseguem ser violados. Porque imagine que eu anulei o contrato. Mesmo assim, a parte contrária vai lá e me envia o produto. Ele não está violando o meu direito de anular o contrato. O contrato continua anulado. Suponhamos que eu tenha uma assistente doméstica, né? Que, enfim, cozinha e arruma a casa, etc. E tem a chave da minha casa e vai na minha casa todos os dias, etc. Inclusive, normalmente, no horário que eu já saí para trabalhar. Bom, o que é que acontece? Num dia que eu comunico a demissão dela, se tiverem presentes todos os requisitos que permitam que eu a demita, por exemplo, se ela não tiver em período de estabilidade, enfim, ou qualquer coisa assim, eu a demito e esqueço de tomar a chave. No dia seguinte, quando ela entrar na minha casa, como ela sempre faz, começar a fazer a faxina como ela sempre fez, ela não estará violando o meu direito de demiti-la. Ela estará cometendo invasão do domicílio, que é até crime. Percebe? Então, como os direitos potestativos normalmente dizem respeito a situações de Estado, né, ou a constituição e surgimento de contratos, atos, e negócios jurídicos, obrigações, não há como serem desrespeitados. Tá? Então, a partir disso, é bom a gente até fazer duas observações. A primeira é que o direito, os direitos reais, como por exemplo a propriedade, podem parecer e nos levar a engano, porque a gente pode pensar que eles são direitos potestativos. Afinal de contas, pensaríamos, bom, para eu exercer o meu direito de propriedade sobre o bem, basta apenas que eu manifeste a minha vontade. Eu mesmo pegue o produto, eu mesmo mexa, goze, frua, desfrute do meu bem. Só que, na verdade, o direito real de propriedade, só para dar como exemplo esse, ele gera em todas as pessoas
uma relação jurídica para com todas as pessoas, de certo modo, posso dizer, que é o que nós chamamos de relação erga omnes, porque todos têm o dever de se abster de turbar ou impedir o exercício pleno daquela propriedade. Ou seja, todos nós temos uma conduta omissiva que deve ser adotada. Afinal de contas, se você tem lá um celular, você não pode dizer que você pode exercer o direito de propriedade livremente, depender apenas de você, se outra pessoa vai lá e toma ele da sua mão e corre, né, subtraindo, roubando, enfim. Nesse caso, fica evidente que não se trata de direito potestativo, tá? Porque existe uma conduta omissiva a ser esperada de outras partes, outros sujeitos. E é bom consertar também, é o segundo ponto que eu mencionar, o conceito que nós costumamos dar a sujeito ativo e sujeito passivo na relação jurídica. Por quê? Nós damos o conceito nós damos ao sujeito ativo, né, a definição de que é aquele que tem o direito da relação jurídica. E quem seria o sujeito passivo? Aquele que tem o dever. Mas como nós vemos agora que em alguns casos a relação jurídica não gera dever para o sujeito passivo, no caso dos direitos potestativos, então como é que nós definiríamos o sujeito passivo a partir de hoje? Sujeito ativo é quem tem o direito. E o sujeito passivo é aquele que suporta o ônus pelo exercício do direito pelo sujeito ativo. Ok? É bom mencionar também, para aqueles que eventualmente já viram a TGP, ou estão vendo TGP, processo civil, etc., que, via de regra, quando nós buscamos o ajuizamento de uma ação para obter uma prestação jurisdicional, existem duas teorias aí, né, que definem e classificam as ações, com base na tutela que o juiz pode dar, que o Estado pode dar. Vamos usar a teoria trinária e não a quinária das ações. Vamos pensar, para simplificar, nas ações ou nas sentenças como sendo condenatórias, constitutivas e declaratórias. Então, o que é que o juiz faz numa sentença? Ou ele condena alguém a fazer, não fazer, pagar, entregar algo. Ou ele declara algo, ou ele constitui ou desconstitui, decretando. Então, por exemplo, divórcio, falência, anulação, negócio, ele anula o negócio jurídico. Então, são constituições. Ele constitui, surge, ele cria uma situação, né, através dessa decretação. Nós chamamos genericamente, na sentença, normalmente se usa a palavra decreto, né, tanto para as tutelas, as prestações jurisdicionais constitutivas quanto as desconstitutivas. Tá? Então, pegando essa classificação trinária, nós teríamos como regra, né, geral, que as ações condenatórias, em regra, estão sujeitas à prescrição, né, porque tem um sujeito da parte, uma conduta senotória para a parte contrária, em regra. As ações constitutivas, em regra, estariam sujeitas à decadência. Quando estão sujeitos, podem ser imprescritíveis, né? Porque, digamos, o direito a buscar uma anulação, por exemplo, prazo específico, pedido esse prazo, não é? Você não pode mais fazê-lo, e é um direito potestativo, porque, em regra, na maioria das vezes, as ações que buscam provimento constitutivo ou desconstitutivo são relativas a direitos potestativos. E as sentenças, as ações declaratórias são, em regra, imprescritíveis. Ok? Então, passando essa fase inicial de distinção entre prescrição e decadência, comecemos a analisar alguns aspectos da prescrição para depois analisar rapidamente os aspectos da decadência. Tá? E aí a gente vai seguir a dinâmica, inclusive mais ou menos a ordem do Código Civil. Tá? A começar pela regra da inalterabilidade dos prazos prescricionais.
Isso está previsto no artigo 192. E isso ocorre, em regra, por uma razão muito simples. Como nós vamos ver, o direito à prescrição é matéria de ordem pública. Assim sendo, os prazos não podem ser alterados por acordo das partes. Se é matéria de ordem pública, né, como regra, ele não vai ter, vedado vedada a alteração do prazo prescricional, ok? Bom, é possível, a despeito disso, a renúncia à prescrição, que pode ser tanto uma renúncia expressa quanto uma renúncia tácita. Mas o artigo 191 indica que a renúncia, quer seja expressa ou tácita, só valerá sendo feita sem prejuízo de terceiro depois que a prescrição se consumar. Então, só vai haver após a consumação da prescrição. Não vale eu renunciar à prescrição antes mesmo dela começar a correr ou mesmo antes dela se consumar, dela se findar, tá? Essa renúncia pode ser tácita, ou seja, ela não precisa ser expressa. Renuncio à prescrição. Algumas condutas, etc., podem indicar que o devedor está renunciando à prescrição, tá? E diz, de maneira até óbvia, porque essa é a ideia de tácita, né? O artigo 191 diz que tácita é a renúncia quando se presume de fato do interessado, incompatíveis com a prescrição. Então você vai lá e faz um acordo, ou paga a dívida vencida. É importante mencionar que a omissão, isso é importante, a omissão da indicação da prescrição, da ocorrência da prescrição, na contestação, por aquele a quem aproveita, não significa renúncia tácita, ok? Então imagine que eu entro com ação contra um réu qualquer e o direito está prescrito. O réu não contesta, as matérias, contesta a matéria, contesta o mérito, mas não menciona a ocorrência da prescrição. Nesse caso, não se pode presumir a renúncia tácita. Mas por que, professor? Não é incompatível, ele não está dizendo, é porque ele está querendo só discutir e debater a matéria mesmo. Bom, existem julgados e a jurisprudência no sentido de que de se imputar ao réu a responsabilidade pela extinção tardia do feito em função da prescrição que poderia e deveria ter sido arguida antes. Então imagine que uma ação corre e chega a segundo grau de jurisdição sem que o juiz tivesse percebido a ocorrência da prescrição, tá? Porque isso não estava lá, algum dado de fato não foi devidamente explicitado e o juiz não pôde então verificar a existência da prescrição e ela não foi alegada pelo réu. Em sede de recurso, o réu pode alegar, né? E ao demonstrar a existência da prescrição, o juiz, no caso o tribunal, vai ser obrigado a acolher. Mas o ônus e as perdas decorrentes dessa delonga do processo correrão por conta do réu em função da sua desídia em não ter informado anteriormente. Ou seja, não se reputará como renúncia tácita. Tá ok? Bom, a prescrição, por inteligência do artigo 193, é matéria de ordem pública. Então, a prescrição é matéria de ordem pública. Eu, que sou um pouco mais antigo, estudei pelo Código de 16, peguei uma época em que a prescrição era matéria de ordem privada, desde os anos 2000,
né, o novo CPC, desculpa, o novo Código Civil, em 2002, traz a indicação de que a prescrição é matéria de ordem pública. E diz o artigo 193, a prescrição pode ser alegada em qualquer grau de jurisdição pela parte a que aproveita, significando que não preclui processualmente. Há um momento para alegar. Existe um momento, mas pode ser alegada a qualquer momento. É claro que isso não retira do juiz o dever de declarar de ofício a prescrição quando a verificar no caso concreto, tá? É possível haver a ação regressiva por perda da ação ou da pretensão em face daquele que a perdeu, né? O artigo 195 informa que, no caso dos relativamente incapazes e das pessoas jurídicas, eles terão ação contra os seus assistentes, se for relativamente capaz, ou representante legal, se for pessoa jurídica, que derem causa à prescrição ou não a alegarem oportunamente. E aí vão ter direito a quaisquer perdas e danos que tenham sofrido, tá? É importante mencionar que isso não se aplica aos absolutamente incapazes, só aos relativamente incapazes. Mas por que isso? Porque, como nós vamos ver, a incapacidade absoluta é causa de suspensão, é causa de impedimento de curso do prazo, de contagem do prazo de prescrição. Então não conta, não corre a prescrição contra os absolutamente incapazes. Então não é possível que se prescreva um direito de um absolutamente incapaz, ok? Bom, o artigo 196 fala, no caso, da sucessão no prazo prescricional, dizendo que a prescrição iniciada contra uma pessoa continua a correr contra o seu sucessor. Então, se eu sou credor de uma ação, sucessão no prazo prescricional, conforme artigo 196. Porque, como eu disse, se eu sou, por exemplo, um credor de um determinado direito e de obrigação e está correndo a prescrição, portanto, venho a óbito, os meus sucessores terão o prazo que resta ainda para ingressar com a ação. Tá? Não existe a interrupção, não existe a recontagem do zero do prazo prescricional em caso de falecimento, etc. Ok? A sucessão, o prazo continua correndo onde estava no momento do falecimento do credor ou do titular do direito, né, que está a prescrever. Bom, agora, há que se perguntar, né, quando é que começa a correr esse prazo? Existe uma regra chamada actionata, ou seja, determinar a partir de que momento se inicia a ação para que então se possa dizer qual o início da prescrição. A regra da actionata, que não está prevista expressamente de maneira clara no Código Civil, diz que só surge a ação e, portanto, só se inicia a contagem do prazo prescricional a partir do momento em que se tem, por parte do lesado, né, a ciência, né, da violação do direito e sua autoria. Ou seja, a partir do momento em que eu verifico que há a violação do meu direito e quem foi, aí sim é que começará a contar o prazo prescricional. Tá? E essa regra se aplica a qualquer prescrição, mas é óbvio que ela tem uma aplicação mais comum e corriqueira nos casos de indenização, quando se busca reparação civil, né? É mais comum quando se descobre uma
uma violação do direito, no caso, um dano posterior, ou seja, só algum tempo depois. Caso típico citado pela doutrina. Hipótese de uma pessoa que enfim, se submeteu à cirurgia e foi esquecido algum aparelho, enfim, algum instrumento dentro de si, e apenas depois de 10, 15 anos foi feito o exame em que se determinou a presença desse objeto. Óbvio que o dano foi causado há 10, 15 anos atrás, mas só agora, com a realização do exame, ele descobre a existência desse dano, ele descobre que o seu direito foi violado e quem foi. Então, só a partir de agora começaria a fluir o prazo de prescrição. Se começasse a fluir do momento do dano, veja, o direito dele já teria prescrito, a pretensão já teria prescrita, tá? Por quê? Porque o prazo de prescrição para a reparação civil, em regra, é de 3 anos, no termo do artigo 206, parágrafo 3º, inciso 5 do Código Civil, como nós vamos ver, tá? Então, só a partir da ciência da violação do direito de autoria que começa a contar o prazo prescricional. Mas há hipóteses, né, de impedimento e suspensão da prescrição. E esses estão previstos nos artigos 197 a 200 do Código Civil. Embora eu tenha uma reserva ao artigo 199, que, na minha opinião, não representa hipótese de causas que impedem a prescrição. Bom, das causas que impedem ou suspendem a prescrição, nós temos no artigo 197 a indicação de que não corre a prescrição, inciso 1, entre os cônjuges na constância da sociedade conjugal. Aí, me permitam fazer um breve esclarecimento de que existe uma diferença entre sociedade conjugal e vínculo matrimonial. Tá? Quando se tem o casamento, se estabelece ambas as coisas. Mas a sociedade conjugal se dissolve pela separação de fato de direito, tá? De fato judicial. Enquanto o vínculo matrimonial se extingue mediante divórcio. Então, pode ser que você tenha um direito sobre seu cônjuge e você esteja separado de fato há 8 anos, mas nunca pediu divórcio. E aí conta com esse fato de que não corre a prescrição entre cônjuges na constância da sociedade conjugal, sem perceber que, em verdade, a sua sociedade conjugal já foi extinta. O que ainda existe é um vínculo matrimonial. Tá? Isso se aprende, obviamente, em direito de família, mas é bom atentar para que não acredite só apenas no divórcio é que começa a correr prazo prescricional. Isso ocorre, óbvio, se as partes resolverem se divorciar e, ato contínuo, comparecem a um cartório, um tabelionato de ofício de notas, e lá, né, fazem o divórcio extrajudicial. Aí tudo bem, tá? Aí teríamos a hipótese de a sociedade conjugal se extinguir no mesmo dia do vínculo matrimonial. Inciso 2, entre ascendentes e descendentes durante o poder familiar, significa que, em regra, após a maioridade, não há mais que se falar, né, nessa causa impeditiva. E o inciso 3 dispõe que também não corre entre tutelados ou curatelados e seus tutores ou curadores durante a tutela ou curatela. Vejam que são todas hipóteses bastante óbvias, né? Intuitivas até, eu diria. Não há que se ficar decorando, preocupado, tal, e memorizando, porque são hipóteses bem razoáveis e um tanto óbvias. E o artigo 198 traz mais 3, dizendo que também não corre a prescrição, inciso 1, contra os incapazes de que trata o artigo 3º, ou seja, os absolutamente incapazes, o artigo 3º trata dos absolutamente incapazes. Bom, esses absolutamente incapazes, hoje,
desde o advento do Estatuto da Pessoa com Deficiência, se resume basicamente à hipótese dos menores impúberes, ou seja, menores de 16 anos. Tá? Inciso 2, contra os ausentes do país em serviço público da União, dos Estados ou do município. Inciso 3, contra os que se acharem servindo nas Forças Armadas em tempo de guerra. Veja que são hipóteses que, se pedidos para serem elencados, talvez vocês não se lembrem, né, de cabeça de listar. Mas é óbvio que, se deparando com a situação dessa numa prova ou na vida real, vocês intuitivamente vão imaginar que essas pessoas deveriam ter provavelmente algum benefício nesse sentido. Vão recordar que não corre a prescrição contra eles. E caso ainda tenham dúvidas realmente de se a memória lhes trai ou não, vocês vão consultar o código e verão, tá? Então não é uma hipótese que necessariamente todos vão lembrar de cabeça sempre e recitar, mas é uma situação que, vista num caso concreto ou numa prova, os remeterá a essa causa, porque é no mínimo bastante razoável. E o artigo 199, como eu disse, que para mim tem que ser objeto de muitas críticas, porque diz que não corre igualmente a prescrição, inciso 1, pendendo condição suspensiva, inciso 2, não estando vencido o prazo, inciso 3, pendendo ação de evicção. Ora, é bom dizer que nos 3 casos não existe pretensão, não houve violação de direito, se está pendente de condição suspensiva, o direito não é exigível, se não é exigível não tem como ser violado. Do mesmo modo, se não estiver vencido o prazo, inclusive entenda esse prazo aqui como termo, né? Existe uma diferença entre termo e prazo, mas enfim, vamos perdoar essa atecnia do Código Civil. Entenda prazo aí como termo inicial. Do mesmo modo, pendendo a ação de evicção. Eu não vou aqui explicar a ação de evicção, isso é objeto de direito dos contratos, parte geral, né? Então, para não delongarmos sobre isso, que não é objeto nosso, deixemos para quem vir contratos. E o artigo 200 informa que, quando a ação se originar de fato que deva ser apurado no juízo criminal, não ocorrerá prescrição antes da respectiva sentença definitiva. Esse artigo é muito interessante e é muito importante porque, na verdade, ele é apenas um reforço ao preceito da actionata. Por quê? Quando há um processo criminal, o processo criminal, a prova do processo criminal, vincula o processo civil. Ou seja, a gente sempre diz, não quer dizer que a condenação ou absolvição no direito penal importará na condenação ou absolvição no direito civil. Tá? São situações distintas e, obviamente, é possível que exista o direito numa esfera, mas não na outra. Só que a autoria, a materialidade do delito, do fato, enfim, se houve aquela conduta e a autoria de quem a praticou, isso é fixado, quando houver processo criminal, no processo criminal, processo penal. E essa determinação prevalece o processo civil. Então eu não posso, ainda que eu apresente provas convincentes no processo civil ao juiz, ele se vincula ao que foi definido no processo criminal em relação a quem seria o autor e se teria ocorrido mesmo ou não a conduta que sejaria, digamos, uma reparação civil, tá? Então, em função disso, se eu dependo do juízo criminal para determinar efetivamente se houve ou não a conduta, né, ou a violação do direito, e quem foi o autor disso, ora, o que é que nós temos? Ciência da violação de direitos de autoria, que nesse caso só se torna efetiva e definitiva com a sentença criminal, fazendo então com que a ação só ocorra a partir daí. Ok? Bom, além do impedimento da suspensão, existe a interrupção da prescrição. Qual a diferença
essencial entre a interrupção e a suspensão ou o impedimento é que quando há interrupção, o prazo recomeça a contar do zero. Quando há suspensão, o prazo recomeça a contar de onde parou. Então imagine que eu tenha qualquer fato que eu preciso viajar, servir o país no exterior. Fui para o Haiti, né? Ah, fui lá prestar apoio, né, ao país servindo o Exército Brasileiro. Bom, neste caso, uma ação que corria um direito, né, que eu teria em face de alguém e que já passaram 2 anos no prazo de 5 anos, né, eu teria, portanto, mais 3 anos e aí sou designado para ir ao Haiti para servir lá. O período que eu ficar lá, esse prazo prescricional fica suspenso. Quando eu retornar, ele retomará do onde parou. Então, se já tinham transcorrido 2 anos, se já tinham transcorrido 2 anos, agora continuarão faltando 3 anos para se consumar a prescrição, tá? No caso da interrupção, não. Ele interrompe e zera o prazo. Ora, quais são as hipóteses disso? O artigo 202 fala. Primeiro, que a interrupção da prescrição somente ocorre uma vez. Primeiro ponto. Então, mesmo que várias dessas situações se verifiquem sucessivamente em cadeia, você só interrompe a prescrição uma vez. E das outras vezes, ela vai continuar ocorrendo, dependendo do que já é feito. Ele diz, dar-se-á, inciso 1, por despacho do juiz, mesmo incompetente, que ordenar a citação, se o interessado a promover no prazo e na forma da lei processual. Então, o juiz determina a citação do réu no processo. A prescrição que estava correndo contra o autor em favor do réu é interrompida e reinicia do zero. Inciso 2, por protesto nas condições do inciso antecedente, aí seria protesto judicial. Inciso 3, por protesto cambial, né? É bom lembrar, quem já estudou títulos de crédito sabe que quando se fala em cambial, obrigação cambial, cambiária ou cambiariforme, está se falando de títulos de crédito, tá? E aí, veja, ainda que eu tenha, digamos, um outro título que não é título de crédito e eu promovo protesto num tabelionato de protesto, eu vou ter o direito automaticamente interrompido, desculpe, a prescrição será automaticamente interrompida e recomeçará a contar do zero. Inciso 4, pela apresentação do título de crédito em juízo de inventário em concurso de credores, entenderam-se concurso de credores como falência ou insolvência civil, né? Mas porque nessas hipóteses, imagine que eu tenha um crédito, um título executivo extrajudicial, no caso um título de crédito, um cheque, uma nota promissória, duplicata, né? Enfim, eu já ia dizer commercial paper, mas contra inventário não dá, né? Commercial paper. Mas enfim, eu tenho um título de crédito qualquer, em câmbio e tal. E aí eu sou credor dessa nota, desse título, banco, tem muitas cédulas bancárias, ou notas de crédito, etc., que, né, são títulos em face de que tem como devedor muitas vezes pessoas físicas. Se essa pessoa morre, não precisa entrar com uma ação ou qualquer coisa assim. Qual é o procedimento a fazer? É a mesma coisa na falência, né? A gente habilita o crédito, chega lá e diz, olha, eu sou credor, gostaria de ser pago tal, antes que haja partilha bonitinha tal desses bens, tá? Então, essa apresentação ou habilitação promove também a interrupção do prazo prescricional que zera e começa a contar de novo, tá? Bem como por qualquer ato judicial que constitui moro devedor, isso aqui é muito comum nas situações em que você tem um título, desculpe, perdão, uma obrigação sem termo,
né? Uma obrigação sem um termo inicial definido, ou seja, o que a gente chama sem prazo genericamente, né? Então, não tem vencimento específico. Qual é o vencimento? É à vista. Bom, se não tem vencimento, então o que é que vai acontecer? A partir de quando o credor vai estar embora? Aprende-se obrigações, que é a partir do momento em que ele for interpelado judicialmente, né? Quando a gente estuda termo, é óbvio, a pessoa está em mora quando a obrigação vence. Então, a minha obrigação, eu não disse que ia vencer dia 5 de outubro, no dia 6 de outubro eu já estou embora, automaticamente, se eu não fizer o pagamento. No caso das obrigações sem esse vencimento, depende de interpelação. A interpelação, no caso judicial, é feito qualquer ato que possa constituir um devedor em mora. E isso se estuda lá em processo, especialmente de execução, mas nesse caso aqui, vamos pensar na hipótese mais comum de interpelação. Tá? E o inciso 6, por qualquer ato inequívoco, ainda que extrajudicial, que importe reconhecimento do direito pelo devedor. Como, por exemplo, uma confissão de dívida, você assina lá, etc. Enfim, uma promessa de pagamento. E o parágrafo único diz que, aquilo que eu já mencionei, que a prescrição interrompida recomeça a correr da data do ato que a interrompeu ou do último ato do processo para interromper. Já a prescrição pode ser interrompida por qualquer interessado, porque aí, nesses casos, tá, é possível se trabalhar com a prescrição que deve ser declarada de ofício e pode ser declarada por qualquer interessado. Mas é bom dizer também que por qualquer desinteressado também, porque afinal de contas, qualquer pessoa, se chegar no ouvido, digamos, do juiz e informar, o juiz perceber, ele tem que fazer de ofício, né? Então, você na verdade não precisa nem ser interessado, realmente, juridicamente falando, para poder informar a ocorrência da prescrição, a consumação da prescrição. O problema dessa interrupção é que o parágrafo único diz que ela, do artigo 202, diz que ela recomeça a correr da data do ato que interrompeu ou do último ato do processo para a interromper. Isso sempre gerou controvérsia por causa da demora no decurso dos processos judiciais. Então imagine-se que eu tenha uma ação e normalmente em execução, né? E aí a execução está lá parada e pode ficar parada ad eterno, para eu então cobrar não só do devedor, mas depois do seu falecimento, do seu espólio, e aí do espólio, etc. Assim vai. Quer dizer, não se poderia falar em prescrição intercorrente, porque quando eu tenho um processo, o despacho interrompe, mas só começa a contar do último ato, ou seja, da extinção do processo, em regra. Entretanto, já há bastante tempo surgiu a ideia da chamada prescrição intercorrente, que é aquela prescrição que corre durante, no meio ou no curso de um processo, tá? Então, hoje nós temos uma regra no novo Código de Processo Civil, já estabelecendo, mas ela ainda não é inequívoca, ela ainda gera alguma controvérsia. Está lá no artigo 921 do Código de Processo Civil novo, né? Sobre essa questão da execução, a suspensão, quando não houver bens, etc. Tá? Mas o que se fala, e a gente não vou entrar aqui no debate, porque isso tem muito mais a ver com processo civil, mas o que é fato é que se houver demora na fluidez do processo, etc., imputável ao autor, que meio que abandona a causa, digamos,
haverá a contagem do prazo prescricional, podendo a prescrição ocorrer durante o processo, tá? É engraçado porque verifica-se isso até no seu trabalho. Eu não posso dizer se isso é uma regra geral do direito do trabalho. Eu sei que eu já vi julgados, eu já vi um do TST, dois de TRTs, né, sobre isso. Mas como eu não milito na área trabalhista, não advogo, eu não entendo da área trabalhista, eu sou especialista em civil, empresarial e advogo em tributário e administrativo, embora eu não dê aula de administrativo, né? Na prática, eu pude observar e no direito do trabalho o reconhecimento da prescrição intercorrente contra o empregado, trabalhador, que levou mais de 2 anos para ajuizar, a promover, né, a promover a execução após o trânsito em julgado da sentença, né, que condenou o empregador a pagar uma certa quantia. Então, veja, se o seu trabalho faz isso contra empregado, né, não sei se, volta a dizer, se isso é uma regra geral, seja especificado ou não, mas essa situação existe nos tribunais do trabalho também. Então, óbvio, no direito civil, mais ainda, tá? E quais são os prazos prescricionais em geral? Quais são os prazos? No nosso caso, o Código Civil, ele dispõe sobre, ele tem dois artigos que dão a regra geral da prescrição, tá? Ou duas regras gerais, por assim dizer. O artigo 35 da regra geral, a regra de ouro, diz lá: a prescrição ocorre em 10 anos, quando a lei não lhe haja fixado prazo menor. Aí alguém vai dizer, mas professor, eu já vi esse prazo, eu ouço dizer, eu vejo sempre as pessoas mencionarem que o prazo geral de prescrição é de 5 anos e não de 10 anos. Então quer dizer que as pessoas estão erradas? Quer dizer que eu sempre soube errado? Bem, a regra geral enunciada é de 10 anos. Só que o que eu gosto de chamar de regra ampla, que é aquela que a gente mais se depara no dia a dia, é a prevista no artigo 206, parágrafo 5º, especialmente inciso 1, né, que dispõe que prescreve em 5 anos a pretensão, inciso 1, a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular, que é o que a gente mais tem, não é? Bem como a pretensão dos profissionais liberais em geral, procuradores judiciais, curadores e professores pelos seus honorários, contado o prazo da conclusão dos serviços, da cessação dos respectivos contratos ou mandato. Ora, nesses casos, para mim, o inciso 2 poderia muito bem estar englobado pelo inciso 1, né? Porque quando se fala instrumento público ou particular, vamos entender aqui também, é óbvio, aquilo que não está escrito. Isso é importante mencionar, viu? O que não está escrito, né? O que foi feito, contratos, atos, negócios jurídicos em geral, declarações de de vontade, feitos, celebrados oralmente. Também entra na regra parágrafo 5º. Então, essa situação a gente se depara com mais facilidade, fazendo com que a gente enuncie, né, como regra geral, 5 anos, embora o código expressamente exponha 10. Tá? Mas a regra que nós mais usamos é a chamada regra ampla, não é a regra geral. É a regra específica de determinadas dívidas, mas perdão, aquilo que a gente mais usa. Porque, afinal de contas, via de regra, nós usamos para cobrar dívidas, né, e alegamos e discutimos prescrição principalmente para isso. Tá? Mas as regras, o artigo 206 traz prazos, né, diversos, que não precisa decorar todos, é sempre muito complicado que era decorar todos, mas eu chamo a atenção para alguns. Primeiro, o parágrafo 2º,
que diz que prescreve em 2 anos a pretensão para haver prestações alimentares a partir da data de se vencerem. Então, prestação alimentar é muito importante. Parágrafo 3º, prescreve em 3 anos, inciso 1, a pretensão relativa a aluguéis de prédios urbanos ou rústicos. Inciso 4 e 5, a pretensão de ressarcimento de enriquecimento sem causa e a pretensão de reparação civil. E inciso 8, a pretensão para haver o pagamento de título de crédito a contar do vencimento, ressalvadas as disposições de lei especial. Gente, sempre tem que ressalvar a disposição de lei especial. Por quê? Porque mesmo essa regra geral da pretensão de reparação civil, sendo de 3 anos, conforme disposto no Código Civil, se essa pretensão de reparação civil se respeita à relação de consumo, o artigo 25 do Código de Defesa do Consumidor, por exemplo, estabelece um prazo de 5 anos. Então, óbvio, isso aqui é regra geral, que não prevalece em face de regra especial prevista em outras leis. É consenso, inclusive, também na doutrina, que todas as regras de todos os prazos de prescrição estão previstos aqui no artigo 205 e 206, o que significa que todos os demais prazos que forem mencionados no Código Civil são decadenciais, tá? E que prazos são esses? Bom, como eu disse, nós não trabalhamos, o Código Civil não define, não para definir e explicar o que é decadência, mas ele já para falar do que são esses prazos decadenciais. É importante trazer à baila o seguinte: primeiro, eles costumam ser específicos. Não há uma regra geral enunciada no Código. Via de regra, quer dizer, existe a regra geral que informa que é de 2 anos o prazo para pleitear a anulação do negócio jurídico. Tá? Embora tenha exceção no artigo seguinte que fale que é de 4 anos quando for anular em função de defeito do negócio jurídico ou vício de vontade, que é erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão e fraude contra credores. Tá? Que nesse caso o prazo em regra é 4 anos. Mas não há prazos decadenciais genéricos, não temos 1 ou 2 artigos que tragam vários prazos decadenciais e tal. Isso vai depender sempre, muito particularmente, de cada caso concreto. Sabendo que os prazos decadenciais podem ser legais e convencionais, ou seja, podem ser estabelecidos em contratos, em arranjos particulares, diferentes de prazos prescricionais. Não existe prescrição indicada convencionalmente, só prescrição legal. Decadência não. Uma situação muito comum de acordo de prazo decadencial é em relação ao momento do direito de escolha. Por exemplo, temos quem já estudou obrigações alternativas aqui sabe, né, que no caso da obrigação alternativa existe um momento, tá, para que se escolha o credor escolha a obrigação que deseja que seja cumprida, quando a escolha couber ao credor, ou o devedor escolha a obrigação que deseja cumprir, caso a escolha caiba ao devedor. Nos casos que você tem mais de uma obrigação possível e que se deixou a cargo de um deles, por previsão contratual, a escolha do que se pretende. E aí esse prazo é decadencial, né? Basta a mera vontade de uma das partes, no caso daquele que tem o direito de concentração ou escolha, para que passe a existir apenas aquela obrigação escolhida e como se a outra jamais tivesse existido. Tá? Aí, claro, daí surgirá a obrigação de pagar, etc. Enfim, aí daí do exercício do direito potestativo, muitas vezes surgem alguns direitos subjetivos. Ok? Um outro exemplo também é, por exemplo, para quem, mas eu nunca vi obrigações, não lembro direito, isso é muito factível. Vamos dar um exemplo mais comum. Leasing, que é locação com opção de compra. É a definição mais simplista, né? Um pouco simplista do leasing. Eu pago as contraprestações periódicas, normalmente mensais, né?
por um bem que foi adquirido por instituição financeira, sociedade arrendadora e arrendado a mim. Então eu vou pagando num dado momento, lá pro final do contrato, etc. Enfim, existe um prazo, sei lá, faltando 4 prestações, faltando 2, enfim. Eu tenho que manifestar se eu desejo adquirir o bem ou não, né? Eu como arrendatário. Então, o leasing, como é locação com opção de compra, precisa haver um momento em que essa opção de compra será efetivada ou descartada, tá? E esse prazo estabelecido é decadencial e é convencional, porque é feito em contrato, ok? O Código Civil ele começa falando dos prazos prescricionais, informando a sua fluidez absoluta, tá? Então, há a fluidez absoluta dos prazos decadenciais, conforme artigo 207, embora haja a exceção do artigo 208. O que é que diz o artigo 207? Não se aplica às causas de interrupção, suspensão, impedimento, a decadência. Salvo disposição legal em contrário, não se aplicam a decadência as normas que impedem, suspendem ou interrompem a prescrição. Ponto. Exceto, conforme diz o artigo 208, que aplica-se a decadência disposto nos artigos 195 e 198, inciso 1. O artigo 198, inciso 1, é o que fala que não corre prazo, não corre a prescrição contra os absolutamente incapazes, e também não corre a decadência. O artigo 195 dispõe do direito de regresso, ação regressiva, que o relativamente capaz ou a pessoa jurídica tem contra aquele que deixou operar ou consumar a prescrição, nesse caso a decadência, gerando, portanto, prejuízo para si. Tá? Esse prazo decadencial ele é irrenunciável quando ele for legal, conforme o artigo 209. É nula a renúncia à decadência fixada em lei. Então nós temos, tá, a nulidade, ou melhor dizendo, a irrenunciabilidade da decadência legal. Óbvio, por que não fala aí convencional? Porque, ora, se foi estabelecido um prazo, etc., é possível que se renuncie a essa decadência, que se prorrogue, enfim, já que foi objeto de consenso, a fixação do prazo decadencial, ele pode ser objeto também de um novo pacto, né? Todo contrato admite alteração ou distrato até, né? Então, isso é um tanto óbvio. Do mesmo modo, o tratamento da decadência legal vai ser diferente do tratamento da decadência convencional, porque nos termos dos artigos 210 e 211, a decadência será matéria de ordem pública, se for legal, ou privada, se for convencional. É o que dispõe os artigos 210 e 211 do Código Civil, dizendo: deve o juiz de ofício conhecer a decadência estabelecida por lei, decadência legal. E o 211 diz que se a decadência for convencional, a parte a que aproveita pode alegar em qualquer grau de jurisdição, mas o juiz não pode suprir a alegação. Ou seja, ele não pode fazê-lo de ofício. Tá? Então não é matéria de ordem pública e sim privada a decadência convencional. Ok? Com isso, eu encerro essas noções gerais sobre prescrição e decadência. Tá? E espero que vocês continuem aqui comigo. Peço novamente desculpa um pouco pelo áudio agravado por minha doença, por eu estar com dor de cabeça, gripado e rouco, né? Sem conseguir raciocinar tão bem. Tá? Mas é isso.
E eu espero que vocês recomendem, curtam e sugiram novos temas, enfim, aulas e afins para que eu possa voltar a alimentar com mais frequência o canal.